Já estamos de volta e hoje recebemos a dermatologista Alice Lage. Nós estamos aprendendo um pouco mais sobre os nossos cabelos e unhas, como mantê-los bonitos e livres de doença, principalmente. Alice, eu gostaria de saber, então, a gente falou sobre os procedimentos químicos, né? E no início da escova progressiva, teve até o alisamento japonês, enfim, mas a escova progressiva, principalmente, que foi o que pegou aqui no Brasil, falava-se muito do formol, tinha essa polêmica e a Anvisa proibiu o uso de formol nesses produtos, né? Quais são os riscos do formol para a saúde? O formol ele foi proibido não só no Brasil, em 2009, como em todo o mundo. Foi proibido nas concentrações que ele é usado como alisante. Em concentrações pequenas, ele serve só como conservante, para não contaminar ainda pode. Mas na concentração alta, que ele era usado como alisante, ele foi proibido. Ele foi proibido não pelo risco ao cabelo, qualquer alisamento traz risco ao cabelo. Ele foi proibido por causa dos riscos à saúde que ele trazia. Que o formol, geralmente para ele fazer o efeito, ele era aplicado no cabelo e depois você secava o formol com escova e depois vinha com chapinha. E que secar aquele produto com formol, ele evaporava, tanto que se entrava dentro do salão tinha aquele cheiro forte de formol. Né? Então, além dele ser um alergênico, ele causa alergia em muitas pessoas, ou seja, pode causar alergia no seu couro cabeludo, quando você aplica, alergia até na mão do cabeleireiro. Na hora que ele evapora, ele pode causar ardência nos olhos, pode causar conjuntivite, ao você respirar, pode te causar tosse, mal-estar, vômitos, até sinais de uma intoxicação aguda. Inclusive, infelizmente, esse ano, recentemente, a gente teve uma morte provável por causa de intoxicação aguda por formol. E também existem estudos mostrando que a longo prazo, a inalação desse ar com formol, ele pode trazer risco de formar tumores, cânceres no aparelho respiratório. É um risco para a gente se expõe, mas lembrar também que ele é um risco maior, principalmente para quem trabalha com isso, que você às vezes faz uma vez, foi embora, volta dali alguns meses para fazer de novo, mas quem está trabalhando ali todo dia com ele é um risco muito grande, por isso que ele foi proibido. Os produtos que foram usados em substituição ao formol fazem efeito, mas com menos danos à saúde? Eles fazem efeito, mas eles não oferecem esse risco à saúde. Eles alisam o cabelo, alguns produtos são até mais antigos do que o formol, mas eles não oferecem esse risco. Aí, se você tiver dúvida quanto ao alisamento que você faz, a Anvisa tem uma página com quais os produtos são liberados para você fazer, que são permitidos no Brasil. Uhum. E muitos cabeleireiros dizem exatamente isso que você falou, né? Que alguns produtos são até mais antigos. E eles costumam dizer que é muito uma questão de modismo, né? Só mudam os nomes, mas o início, assim, o princípio é o mesmo, né? Não houve muita mudança de uns anos para cá, né? O que houve de mudança é que o formol foi proibido. Depois que o formol foi proibido, ainda tinha alguns derivados do formol que, quando aquecidos, liberavam formol, mas que depois eles também ficaram em análise pela Anvisa e foram proibidos. E sempre desconfiar desses nomes fantasias, igual tinha escova japonesa, escova de chocolate, botox capilar, que você não sabe o que tem naquele produto, pode ser muitas vezes que ele venha ali um formol embutido sem você saber. Mas saiu há pouco tempo uma resolução nova da Anvisa, que tem que ser cumprida em 24 meses, que todos os alisantes vão ter que escrever no rótulo qual é a substância alisadora para você saber o que você está usando no seu cabelo. Uhum. E ainda em relação aos cabelos, eu tenho uma dúvida que a gente vai falar também sobre as unhas e eu vou te perguntar, mas em relação aos cabelos, é raro, mas acontece também a psoríase, né, no couro cabeludo. Queria que você explicasse um pouco. Pode acontecer. No psoríase no couro cabeludo, na verdade, ela é até relativamente comum. Ela pode vir junto com a psoríase do corpo, que a gente chama de psoríase vulgar, que às vezes a gente vê mais, principalmente no cotovelo, no joelho, às vezes nas costas, mas ela pode, as mesmas placas, aquelas placas vermelhas. Nós temos até lá as imagens. Com descamação, lá uma placa vermelha, bem descamativa, as mesmas que podem dar no corpo, elas podem dar no couro cabeludo. Elas até lembram um pouco, parecem um pouco com caspa, elas podem até virem junto com caspa. O paciente tem caspa e tem psoríase de couro cabeludo. Mas existe sim, é uma doença relativamente comum, mas tem tratamento. Quero passar então para a questão das unhas e aproveitando, psoríase nas unhas é uma coisa que muita gente não sabe que pode acontecer, né? Não, é menos comum e é um pouco mais raro do que a psoríase de couro cabeludo.
Mas a psoríase, ela pode atingir a pele, o couro cabeludo e pode atingir as unhas também, tanto das mãos quanto dos pés, levando a alterações, algumas vezes até alguns graus de deformações que podem incomodar bastante o paciente. Quais são os principais problemas nas unhas que levam as pessoas ao consultório? Além da psoríase, o principal que leva a maioria dos pacientes ao consultório é a onychomicose, que é a micose das unhas, que ela pode acontecer tanto nas unhas da mão quanto no pé, que é a infecção de um fungo que ele penetra debaixo da unha, como a gente pode ver, e ele pode acabar levando a alterações das unhas. Esse fungo, ele geralmente se alimenta de queratina. Como a unha tem muita queratina, ele penetra na unha, vai se alimentando e acaba causando essa infecção. Então, onychomicose é a micose que a gente já conhece tradicionalmente. É que a micose, ela pode dar em vários lugares, na pele, no corpo, até mesmo no couro cabeludo. Quando ela dá nas unhas, a gente chama de onychomicose. E tem outras variações também, né? Por exemplo, eu vi que a candidíase, que é muito comum acontecer nas mucosas, raramente elas podem atingir até as unhas? Podem, mas aí elas são mais comuns nas unhas das mãos. As micoses, de modo geral, são mais comuns nas unhas dos pés, porque eles estão sempre fechados, num ambiente quente, úmido, às vezes mais perto do chão. Mas quando é cândida, ela costuma dar mais na mão, e principalmente na mão de quem fica com muita mão molhada. Quem trabalha em casa, mexe muito com água, lava a roupa na mão, ou está sempre lidando com produto de limpeza, aquele acúmulo de água e de umidade debaixo das unhas na mão pode acabar levando a uma infecção por cândida. Fala-se muito do uso de luvas, né, para evitar essas infecções. Mas aí é uma dúvida que eu tenho, porque quando você usa a luva, as mãos vão ficar abafadas. Isso também pode desencadear algum problema, né? Então, como fazer esse uso da luva? Tem que tirar de tempos em tempos para a mão respirar? O ideal é retirar, mas entre você não usar a luva e você usar a luva, é melhor você usar a luva. É que geralmente quando a gente põe a luva para lavar alguma coisa, em casa, a gente acaba não ficando com ela por muito tempo. Mas quem tem que às vezes que permanecer com a luva por um tempo maior, quem às vezes precisa trabalhar com luva, aquelas luvas grossas de plástico, né? Às vezes a gente pode recomendar que use uma luvinha fininha de algodão, peça para fazer às vezes uma costureira, que às vezes ela não fica em contato direto com aquela borracha, não fica tão abafada ali dentro quanto se estivesse com a luva diretamente na mão. E eu tenho uma dúvida a respeito dos esmaltes, né? Muita gente tem alergia a esmalte e hoje tem vários produtos hipoalergênicos. Como que esses produtos hoje no mercado? Eles realmente ajudam as pessoas que têm uma alergia ou quem tem alergia é melhor nem usar? Ajudam, depende muito da alergia de cada um. Tem gente que tem uma alergia mais leve, que usando produtos de marcas comuns, mas que são ditos hipoalergênicos, sem tolueno ou sem formol, conseguem utilizar e não ter nenhum tipo de reação alérgica. Tem os que têm umas alergias mais fortes, mais importantes, que precisam usar os hipoalergênicos mesmos, que às vezes são comprados em farmácias especiais, às vezes não tem tanta variação de cor e conseguem usar. E alguns pacientes que têm uma alergia mais importante, mais grave, às vezes não pode usar realmente esmalte nenhum. E existe um tempo, né, entre usar o esmalte e não usar o esmalte para deixar a unha respirar? Por exemplo, em uma semana, você tem que ficar alguns dias sem usar o esmalte? Como que é isso? Seria o ideal. De modo geral, seria que você conseguisse, para quem gosta de fazer a unha, faz a unha com frequência, conseguisse ficar pelo menos uns 2 a 3 dias sem esmalte. Não que ela vá conseguir realmente respirar, né? Mas pelo menos que você possa usar, nesses dias que você está sem nada, usar um hidratante para as unhas, um hidratante para a cutícula, tá, para poder mesmo fortalecer elas. Uhum. E no caso dessas unhas de gel, muito utilizadas atualmente, qual que é o risco dessas unhas para a saúde? Para a saúde em si, física não, mas ela pode representar um risco para a saúde na unha. Mas porque para poder realizar esse procedimento, os manicures costumam ter que lixar muito a unha. Então a unha acaba ficando mais fininha e mais frágil, para elas poderem aderir bem o gel ou os fiozinhos de plástico que elas têm que colocar, eles precisam lixar muito, então a unha acaba ficando momentaneamente muito fragilizada. Então, tanto que na hora que tira, a pessoa fala, nossa, minha unha ficou muito fraca. E ela ficou momentaneamente muito fraca porque você meio que deu uma corroída na parte superficial, na lâmina ungueal, para poder fazer esse procedimento. E qual que é a forma certa, então, de manter as unhas? Evitar esses procedimentos, então, né? Porque isso é temporário?
esse enfraquecimento? Esse enfraquecimento é temporário, porque na verdade você enfraquece a placa ungueal. O que acontece é que a unha ela tem um ritmo de crescimento, às vezes, um pouco lento. Então, às vezes, até a sua unha conseguir crescer, principalmente da mão, de novo, que as pessoas geralmente fazem essas unhas de gel na mão, pode demorar até 6 meses para a sua lâmina ungueal crescer novamente, reforçar novamente uma unha nova. Então, nesse meio tempo, você pode ficar com aquela unha mais fraca, muito mole, esbarra nas coisas e dói, machuca, alguma coisa assim. Uhum. Eu quero fazer uma pergunta simples, mas que provavelmente algumas pessoas não sabem, que é a forma correta de se cortar as unhas das mãos, dos pés, mas a gente vai fazer eu quero que você responda essa pergunta para mim daqui a pouco, porque nós vamos para mais um intervalo e eu te garanto que é rapidinho.